É comum hoje em dia ouvirmos nas nossas conversas, tanto entre amigos como família, às vezes até no próprio trabalho, que os valores humanos eles têm desaparecido. Nós temos convivido com pessoas que não sabem, às vezes até por falta de conhecimento familiar, educacional, da própria formação, não conhecem o que significa valores humanos. A honestidade, a ética, o amor, o respeito, a responsabilidade e por aí vai. Muitas pessoas não conseguem valorizar isso. E eu tenho para mim que o que falta é exatamente começarmos a rever os nossos pontos de vida. O apóstolo Paulo tem uma coisa muito interessante nas suas palavras. Em sua viagem a Corinto, ele ao chegar, ele se depara com a comunidade cristã, aliás uma pequena comunidade cristã, comendo carnes, se alimentando de carnes compradas a um custo muito barato. E ele foi buscar saber o porquê aquilo acontecia e viu que aquela comunidade, por ser uma comunidade grega, havia muitos deuses ali presentes, né? Aquela comunidade acreditava em muitos deuses. E especificamente a cristã, logicamente, acreditava só em Cristo. Mas como era formada de pessoas muito pobres, elas iam ao mercado e compravam carnes baratas. E por que aquelas carnes eram baratas? Porque eram carnes originadas de compras que quem acreditava em outros deuses compravam aqueles animais e ofereciam em sacrifício aos seus deuses. E aquelas carnes eram colocadas baratas no mercado e os cristãos compravam. Quando Paulo se deparou com isso, ele chamou os cristãos e disse para mais não mais comprar aquelas carnes. Porque de uma certa forma, se aquelas carnes não eram oferecidas a Deus, se eram oferecidas em sacrifício a outros deuses, por si só isso era um pecado. Isso era algo oferecido a quem não era Deus. E aí havia aquela, tá? E havia aquela adoração por outros deuses. Não sendo para Deus, era para o inimigo. E assim Paulo denominava. E aí Paulo convida todos para não mais comprarem aquela carne. E perguntaram ao apóstolo Paulo, ô apóstolo, mas essas carnes fazem-nos mal? E Paulo disse, não vai fazer mal algum, mas vai escandalizar. Ou seja, vocês vão começar a ouvir por que os cristãos comem aquela carne, a carne que foi oferecida em pecado, porque foi oferecida a outros deuses, porque havia uma crença em outros deuses. E no final, Paulo surge com aquela grande apologia dele. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Ou seja, nós temos que começar a rever os nossos valores exatamente sabendo que podemos fazer tudo na vida, porém nem tudo nos convém, principalmente se queremos nos tornar um exemplo humano para as pessoas que tanto precisam de exemplos.